Meu nome é Júlia, tenho 29 anos e sou casada com Henrique há 4 anos. Nos conhecemos quando eu ainda fazia faculdade de pedagogia. Ele apareceu em um dos meus estágios, era coordenador de um projeto social na escola onde fui designada. Gentil, prestativo e com um sorriso que parecia curar dias ruins. Me encantei logo de cara. E, aos poucos, ele também se encantou por mim. Henrique era o tipo de homem que parecia ter sido moldado para proteger. Me fazia sentir segura, querida, importante. Vivia me elogiando, incentivando, me fazendo acreditar que, ao lado dele, eu poderia conquistar o mundo. E por um bom tempo, foi exatamente assim. Mas como toda história que parece boa demais, a nossa tinha um obstáculo, um que eu nunca imaginei ser tão destrutivo: Dona Lúcia, sua mãe. Ela era viúva, morava em um bairro nobre da cidade e cuidava da imagem como se fosse uma joia rara. Desde o primeiro dia que me viu, olhou-me de cima a baixo e disse, sem o menor pudor: "É essa moça simples que você está trazendo para dentro da família, Henrique?" Ele riu, tentando contornar, mas eu fiquei sem chão. Foi apenas o começo de muitos ataques disfarçados de conselhos ou piadas. Segundo ela, eu era comum demais, sem classe e sem nenhum futuro. Mesmo assim, Henrique me defendeu, no início. Sempre dizia que a mãe era difícil mesmo, mas que com o tempo, me aceitaria. Que era questão de paciência. Eu tentei acreditar, tentei ser simpática, suportar os olhares atravessados e os comentários ácidos nas reuniões de família. Quando engravidei, achei que tudo mudaria. A notícia mexeu comigo, era meu primeiro filho, algo que sempre sonhei. Esperei uma reação, uma emoção da parte dela. Mas a resposta de Lúcia foi: "Ah, que conveniente! Logo agora que o Henrique está crescendo na carreira." Me senti um fardo. E o pior é que ela fez questão de espalhar esse veneno para o resto da família. Minha gravidez foi difícil. Tive enjoos constantes, pressão alta e fui diagnosticada com pré-eclâmpsia no 6º mês. Precisei sair do trabalho, repousar em casa e lidar com o medo de um parto prematuro. Minha mãe mora em outra cidade e não podia vir. Henrique fazia o possível, mas trabalhava muito. E Lúcia nunca apareceu. Ligava apenas para criticar. Não sabe nem segurar um emprego e agora vai criar uma criança? Chorei muitas vezes em silêncio, deitada no sofá, sentindo dores e o coração apertado. Mas quando Lara nasceu, tudo mudou para mim. Ela era pequena, mas cheia de vida. Forte, mesmo tão frágil. Meu milagre. Lúcia apareceu no hospital 2 dias depois do parto, com um buquê de flores caras e um olhar crítico. Ao ver Lara no bercinho, disse: "Parece tão fraca." Isso é culpa da má alimentação da mãe, tenho certeza. Olhei para Henrique, esperando que dissesse algo. Mas ele apenas se levantou para ir buscar café. Aquilo doeu mais que as palavras da sogra. Na semana seguinte, mesmo sem eu querer, Lúcia veio passar uns dias conosco para ajudar. Eu ainda com pontos, mal conseguia levantar sozinha. Mas ela não estava lá para apoiar. Ela queria comandar. "Essa criança vai crescer mimada se depender de você", dizia, enquanto tomava bebê dos meus braços. "Você não faz ideia do que é ser mãe. Sua geração é toda fraca." Tentei me manter firme. Mas uma noite, eu estava sozinha tentando dar banho em Lara. Estava nervosa, mas determinada. Queria vencer meu medo, mostrar que eu era capaz. Foi quando Lúcia entrou no banheiro sem bater. "O que pensa que está fazendo? Vai matar essa criança de frio!" gritou, arrancando a bebê dos meus braços com violência. Lara chorava, e eu também. Henrique entrou correndo. Ficou em choque. Viu tudo. Ouviu tudo. Mas tudo o que fez foi dizer, com a voz fraca: "Mãe, por favor, abaixe o tom. Nada mais." Eu estava em pedaços. Aos poucos, comecei a me isolar dentro de minha própria casa. Tinha medo de pegar minha filha no colo, medo de errar, medo de ser julgada. Era como se eu tivesse me tornado visitante na minha própria maternidade.
Mas dentro de mim, uma faísca começava a se formar. Eu podia estar fraca, vulnerável e sozinha, mas ainda era mãe. E se ninguém ia me defender, eu mesma aprenderia a me levantar. O que eu não sabia é que a próxima humilhação seria pública. E que seria o momento onde tudo mudaria, de verdade. Depois daquele dia em que Lúcia praticamente arrancou a Lara dos meus braços, algo dentro de mim se partiu. Não era só o medo constante, nem a insegurança. Era algo mais profundo. Era como se eu tivesse me tornado invisível dentro da minha própria casa. Passei noites em claro, acordando com o choro da minha filha e com as palavras da sogra martelando na minha cabeça. Você não sabe nem segurar essa menina. Pelo amor de Deus, ela vai crescer atrasada com você criando desse jeito. Cada comentário era uma facada, e Henrique, ele sempre ouvia e se calava. Às vezes dizia, ela é assim mesmo, Ju. Não leva pro coração. É o jeito dela. Mas como não levar pro coração quando era o meu coração sendo estraçalhado todos os dias? Eu me esforçava para ser boa mãe, boa esposa e até boa nora, mesmo com todos os desprezos. Mas já não adiantava. Um mês depois, Henrique veio com um convite. Ou melhor, um aviso. Vai ter o jantar de aniversário da minha mãe. Vai ser no restaurante que ela gosta, com toda a família. Tias, primos, amigos da igreja, o pessoal do trabalho também. Tá, e você quer que eu vá? Perguntei, já sentindo um aperto no estômago. Acho que seria bom para você sair um pouco. A Lara vai com a gente. Minha tia ainda não conheceu ela. Então comecei a me arrumar. Não porque eu queria ir, mas porque queria mostrar para mim mesma que eu ainda podia me sentir bonita, forte. Usei um vestido florido que escondia minhas inseguranças e prendi o cabelo num coque simples. Maquiei o rosto para esconder o cansaço e o choro dos últimos dias. E vesti a Lara com um vestido que comprei com o pouco que sobrou do enxoval. No carro, a caminho do restaurante, Henrique estava diferente. Quieto. Mãos firmes no volante, olhos no retrovisor. Eu sentia que algo vinha aí. E veio. Júlia. Olha, queria te pedir uma coisa. O quê? Perguntei, mesmo já sabendo que não viria coisa boa. Ele respirou fundo e soltou. Quando a gente chegar, acho melhor você não se sentar com todo mundo. Como assim? Por quê? Minha voz quase falhou. É que vai ter gente da empresa, colegas que não sabem ainda, sobre a gente, sabe? Tipo, que a gente casou e tal. Minha mãe também vai estar nervosa, com os amigos da igreja. Tá dizendo que quer me esconder? Que quer esconder a mãe da sua filha? Henrique não respondeu. Baixou o olhar, envergonhado, como se dissesse tudo com aquele silêncio. Mas então ele falou a frase que me fez perder o chão. Desculpa, Ju, eles não podem saber de você. Aquelas palavras, eles não podem saber de você, ecoaram dentro de mim como um tiro. Era isso. Não era mais sobre a sogra. Era ele. Era o homem com quem dividi minha vida, que agora estava me apagando, me descartando como um fardo inconveniente. Fiquei imóvel por alguns segundos. Meu peito queimava, mas eu não chorava. Olhei nos olhos dele e disse: para o carro. Agora. Júlia, não faz assim, por favor. É só por hoje. Depois a gente conversa. Para. Ó carro. Ele encostou na calçada. Eu peguei Lara nos braços, tirei a bolsa do banco de trás e desci. Saí andando na calçada, com a menina chorando no meu colo e eu, por dentro, ainda mais desesperada. Mas com cada passo, meu coração ganhava força. Peguei um carro por aplicativo e voltei para casa. No caminho, minha mãe me ligou. Ela ouviu minha voz trêmula e veio me ver no mesmo dia. Quando contei o que aconteceu, ela apenas disse: filha, quem não te reconhece em público, não merece seu amor em particular. Naquela noite, pela primeira vez, pensei em arrumar as malas. Mas olhava para Lara dormindo e pensava: será que vou conseguir criar ela sozinha? No fundo, uma voz me dizia que a resposta era sim. Henrique voltou tarde.
Estava abatido, com os olhos vermelhos, mas ainda tentando parecer o mesmo. Disse que estava errado, que só quis evitar um constrangimento com a mãe, que tudo fugiu do controle. Você já pensou o que é constrangimento para mim, Henrique? Ser tratada como empregada na sua casa. Ser ignorada na frente da sua mãe. E agora ser escondida num jantar como se eu fosse um erro que você quer apagar? Ele não respondeu. Chorou. Pela primeira vez, vi ele desmoronar. Mas não me comoveu. Porque minha dor já era antiga demais para ser curada com uma lágrima. Nos dias seguintes, Henrique tentou se reaproximar. Disse que ia conversar com a mãe. Que as coisas iam mudar. Que no batizado da Lara tudo seria diferente. E eu, que ainda tinha esperança, aceitei esperar. Mais uma vez. Mas o que eu não sabia era que aquele batizado seria o palco do meu renascimento. E também o cenário de um confronto que ninguém esqueceria. No próximo capítulo, minha sogra me enfrentaria em público. E meu marido, aquele mesmo que um dia me escondeu, faria algo que calaria não só a própria mãe, mas todos os que um dia me fizeram sentir invisível. Os dias que antecederam o batizado da Lara foram silenciosos e carregados de tensão. Henrique tentava compensar o que sabia ter errado. Fazia jantares, comprava flores, passava mais tempo em casa. Mas o que eu sentia não era carinho, era receio. Um medo silencioso de me perder. E, talvez, também um medo de perder a imagem que ele tentava preservar para o mundo. Por fora, ele parecia o homem ideal. Mas por dentro, eu sabia. Henrique estava travando uma guerra entre agradar sua mãe e proteger a mulher e filha que ele dizia amar. E por mais que tentasse equilibrar os dois mundos, em algum momento ele teria que escolher. Quando ele veio me dizer que sua mãe queria ajudar na organização do batizado, eu já estava em alerta. Ela quer cuidar da decoração, do buffet, das lembrancinhas. Até da roupa da Lara. A roupa da Lara eu já escolhi. E ela vai com o que eu escolhi, Henrique. Dessa vez não abro mão. Ele apenas assentiu, tentando manter a paz. Mas no fundo, eu sabia que aquela paz era frágil. Eu estava cansada de tentar encaixar minha maternidade nas exigências de uma sogra que nunca me aceitou. E Henrique precisava entender que ser mãe não era uma performance. Era presença, sacrifício, força. E tudo isso eu vinha entregando sozinha. O dia do batizado chegou. Vesti Lara com um vestido branco bordado que comprei com muito carinho. Ela parecia um anjo em meus braços. Eu vesti uma roupa simples, mas que me fazia sentir forte, digna. Não para impressionar ninguém, mas porque eu merecia me sentir bonita naquele dia. Chegamos cedo à igreja. Henrique estava tenso, ajeitando tudo. Eu tentei me manter serena, focada no que importava. Lara. Quando Lúcia entrou, foi como se o ar mudasse. Ela usava um vestido chamativo e cumprimentava todos como se fosse a anfitriã. Quando olhou para Lara, franziu o senho. Esse não é o vestido que combinamos, ela disse, seca. Não foi você quem escolheu, respondi sem perder o tom. Ela apenas virou o rosto, como se eu fosse invisível. Durante a cerimônia, mantive meu foco em Lara. Mas era impossível ignorar os olhares e cochichos. Vi pessoas da empresa do Henrique, parentes distantes da Lúcia. Gente que claramente não me conhecia, como se eu fosse uma desconhecida em minha própria família. Depois da cerimônia, fomos para o salão reservado. Tudo estava bonito, modesto, mas feito com amor. Lúcia, no entanto, já agia como se fosse a dona da festa, organizando cadeiras, distribuindo doces, apontando que não estava adequado. Até mesmo a mesa que eu tinha preparado com lembrancinhas foi alterada por ela. Tentei respirar fundo e manter a calma. Mas então ouvi algo que fez meu estômago embrulhar. Quem é ela mesmo? Uma convidada perguntou. E Lúcia respondeu, sem sequer baixar o tom. É a mãe da menina. Uma conhecida do Henrique. Coitada, praticamente uma babá. Eu paralisei. Não era só desprezo. Era desumanização. Diante de dezenas de pessoas, ela me apagava como se eu fosse um erro, um detalhe incômodo na vida do filho dela.
Henrique estava a poucos metros. Ele ouviu. Eu vi seu rosto gelar, mas não disse nada. Então eu me levantei. O salão ficou em silêncio com meu movimento súbito. Caminhei até onde ela estava e, com Lara nos braços, disse em voz alta o suficiente para todos ouvirem. Eu não sou uma conhecida, nem babá. Eu sou a mãe. E essa menina é minha filha, meu mundo. Não vou aceitar mais ser tratada como um erro escondido. Lúcia me olhou com desprezo, se erguendo como uma rainha desafiada. Você não serve nem para ser mãe. Essa criança vai crescer toda errada com você criando. Meu coração disparou. Mas eu não chorei. Eu não corri. Eu enfrentei. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Henrique deu um passo à frente. Seu rosto estava vermelho, as mãos trêmulas. Ele olhou para a mãe como se estivesse vendo-a pela primeira vez. Mãe, cala a boca. Chega. Todos se viraram. O salão inteiro parou. A Júlia é a mulher mais forte que eu conheço. Ela cuidou da Lara sozinha por meses, enquanto eu fugia das minhas responsabilidades. Ela é a mãe da minha filha, minha esposa. E se a senhora não consegue respeitá-la, então me perdeu também. Lúcia ficou pálida. Pela primeira vez, ela não tinha uma resposta. O salão murmurava, as pessoas olhavam para mim de forma diferente. Não mais com julgamento, mas com respeito. Talvez até vergonha por terem se calado. Henrique se virou para mim. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Me perdoa, Júlia, por tudo. Hoje eu entendi. Hoje eu enxerguei. Eu não disse nada. Apenas abracei Lara mais forte. Saímos do salão juntos. Henrique carregando nossas coisas, eu com Lara no colo. Lá fora, o sol batia forte, como se selasse um novo começo. Mais tarde, em casa, ele me disse que ia cortar os laços com a mãe por um tempo. Disse que não podia mais permitir que ela nos machucasse. E pela primeira vez, eu acreditei. Lúcia tentou contato nos dias seguintes. Tentou dizer que estava nervosa, que não queria dizer aquilo. Mas Henrique não cedeu. E eu também não. Hoje, nossa casa é um lar. Eu voltei a trabalhar aos poucos. Henrique se tornou um pai mais presente. E Lara cresceu vendo a mãe que não abaixa a cabeça. E um pai que, apesar dos erros, teve coragem de mudar. A sogra ainda existe, claro. Mas agora sabe exatamente o seu lugar. E sabe que minha voz não se cala mais. Demorei a encontrar meu lugar nessa família. Mas quando encontrei, ele veio com força, dignidade e respeito. E minha filha, essa sim, vai crescer sabendo que é ser amada por inteiro. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!